Eu quero falar para vocês, por fim, tá? Eu coloquei isso na minha pauta. Por que que também as previsões tendem a ser negativas, né? Por que que acontece tanta coisa negativa? Isso também acaba gerando uma questão aí, né? Bom, eu tenho 3 explicações do porquê que as previsões são negativas, tá? Inclusive o título desse vídeo é isso, por que que as previsões são negativas? Eu dei várias... Eu fiz toda uma narrativa anterior para poder agora, no final do vídeo, explicar por que que as previsões tendem a ser negativas. Eu acredito em 3 razões. Existe uma razão que é de ordem espírita, o espiritismo tem uma explicação, o espiritismo kardecista tem uma explicação. Tem uma explicação que é da própria astrologia, que eu vou falar agora, e tem uma explicação que ela é científica baseada na cosmologia. Então prestem atenção e me acompanhem. Primeira explicação, a explicação espírita. Segundo o espiritismo kardecista, nós vivemos no mundo de provas e expiações, tá? O mundo de provas e expiações, e aí, para você entender isso, você tem que entender o conceito de reencarnação, de vidas passadas. Então, existe aí a ideia, o conceito que em vidas passadas, existe o conceito de que nós temos que resgatar dívidas de vidas passadas. Coisas erradas que nós fizemos em vidas passadas, né? Comportamentos até destrutivos que nós tivemos em vidas passadas, nós estamos tendo que resgatar nessa encarnação, nesse mundo. E o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, é um planeta onde os espíritos que encarnam têm muitas dívidas de vidas passadas, tá? Tem muitas dívidas de reencarnações passadas. Então nós passamos pelo que nós passamos para resgatar essas dívidas e fazer uma aprendizagem. Quem quiser acredita nisso, quem quiser não acredita, né? Cada um é livre para acreditar ou não, mas é uma alternativa de explicação, tá? Então, desse ponto de vista espírita, nós não viemos ao planeta Terra para ser felizes, para ter uma vida feliz, maravilhosa, harmoniosa, né? Na verdade, para você ser feliz nesse planeta, você tem que batalhar muito, tem que lutar muito. E é muito difícil alguém ser feliz em tudo. Às vezes a pessoa é feliz numa área da vida, mas não em outra, né? É feliz no amor, mas não é feliz financeiramente. É feliz no trabalho, mas não é feliz com alguma outra área da vida e qualquer. De repente, é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem saúde, por exemplo. Então é difícil você ser feliz em todas as áreas da vida, tá? E segundo a explicação kardecista, isso é próprio de um mundo de provas e expiações. A própria astrologia, na minha opinião, a base da astrologia, pelo menos em parte, tem a ver com a teoria da reencarnação, né? Você já nasce com uma certa estrutura de destino, você já nasce com um certo mapa astral que aponta possibilidades de você formar a sua personalidade, tendências de personalidade, inclusive, né? E isso vem de onde? Então existe uma linha da astrologia que diz que isso vem de vidas passadas, né? A astrologia kármica trabalha muito com essa noção. Segunda explicação do porquê é mais fácil para fazer previsões negativas do que positivas. A segunda explicação está na própria doutrina astrológica. Na doutrina astrológica, das dignidades dos planetas e das casas astrológicas. Na astrologia existem pontos astrológicos benéficos, tá? E existem planetas e casas maléficas. Existem planetas e casas benéficas, planetas e casas maléficas. Então, por exemplo, é maléfico na astrologia Saturno, é o grande maléfico, aliás, da astrologia tradicional. Marte é o pequeno maléfico da astrologia tradicional. Aí você tem, por exemplo, ainda os nodos lunares, que são maléficos. Você tem estrelas maléficas também, tá? Tem planetas benéficos? Tem. Vênus, Júpiter são benéficos. O lote da fortuna, ele é benéfico, né? Só que, o que acontece? A quantidade de estrelas, planetas e pontos maléficos, casas maléficas, é muito maior do que a quantidade de planetas, pontos e casas benéficas, tá?
Então, na verdade, o que acontece? Quando você faz um comparativo e uma somatória dos planetas, casas e elementos maléficos do mapa com os elementos benéficos, você vê que os pontos maléficos ganham dos benéficos e normalmente na interpretação eles têm mais impacto, eles impactam mais. Então isso também favorece. Então veja que os próprios elementos constituintes de uma interpretação astrológica, tá? Os próprios elementos técnicos astrológicos favorecem as interpretações, as previsões negativas. Agora, a terceira razão, ela é uma razão científica. As duas primeiras razões, quando eu falo do espiritismo ou dos elementos astrológicos, tá? Quando eu falo de um ou de outro, eu ainda estou falando de elementos metafísicos, de uma certa maneira abstratos, até mesmo espirituais. Mas agora eu vou dar um motivo científico que tem a ver com as previsões negativas. A cosmologia científica moderna diz que o universo se dirige, o universo ele tem uma direção e um sentido, tá? O nosso universo está em expansão contínua, que tende para o infinito. Mas além dessa expansão contínua que tende para o infinito, o nosso universo ele tende para a entropia. O nosso universo tende para a máxima entropia. Para quem não sabe, entropia é uma tendência para o caos, para a desorganização. É isso que é a entropia. Desde o Big Bang, na formação do universo até hoje, o universo vem crescendo em entropia, ou seja, o universo cresce em caos e desorganização. Então, e vejam bem, quando os cosmologistas falam isso, eles dizem que o espaço e o tempo tende para a desorganização, para o caos. Então, se isso é verdade, de um ponto de vista filosófico e de um ponto de vista das técnicas de previsão, se torna muito mais fácil você prever eventos desarmônicos, caóticos, negativos, do que você prever a ordem, a harmonia, tá? Vejam, para uma tendência à ordem, existem várias tendências à desordem. É isso que é a entropia, tá? Para cada uma tendência de harmonia, de algo bom, positivo, benéfico, harmonioso, para cada uma tendência de ordem, existem várias outras tendências para desordem, para o caos, enfim, para destrutividade, tá? Para cada uma tendência para a vida, existem várias tendências para a morte. É isso que é a entropia. Então, o próprio universo, ele se organiza dessa maneira. Então, na verdade, querer previsões boas, querer que coisas boas aconteçam, eu também quero. Mas saibam que as tendências, o próprio universo joga contra. O próprio universo joga contra, tá? E no caso do ser humano, né, eu também poderia filosofar em cima disso, poderia até trazer dados da psicanálise para confirmar isso, mas o ser humano é altamente destrutivo, é altamente autodestrutivo. Isso está na natureza do ser humano, né? Mas isso está na natureza do ser humano e é compatível com a natureza do próprio universo, com a direção do próprio universo. É uma entropia dentro do próprio ser humano, tá? Então, assim, eu lamento ter que derrubar as fantasias e as ilusões de quem quer um mundo bonitinho, alegre, feliz, de previsões maravilhosas. Mas aí, gente, eu já dei os canais para onde vocês devem ir procurar esse tipo de coisa. Aqui eu não vou fazer assim, tá? Eu sou um pisciano, dizem que pessoas do signo de peixe são muito fantasiosas, gostam de desenhar um mundo cor-de-rosa, bonito e perfeito. Só que no meu caso, eu sou um pisciano que tem Saturno no ascendente, né? Saturno no ascendente, ele até pode ser negativo, até pode ser pessimista, mas se existe uma coisa que Saturno é realista, tá? Então eu sou um pisciano que tem um lado fantasioso, imaginativo, mas eu também tenho um outro pé no Saturno no ascendente que me deixa bem fincado na realidade, tá? E às vezes
isso me torna um pouco ácido na maneira como eu vou colocar a realidade, porque eu não sou do tipo que vai dourar a pílula. Não esperem isso de mim, tá? Então assim, quem vai continuar aqui no canal, quem vai continuar inscrito, acompanhando minhas previsões, já sabe o que deve esperar, tá? Esse vídeo ficou um vídeo longo, mas eu acho que eu expliquei bastante, não esgotei o tema. Depois eu vou fracionar um pouco esse tema e trabalhar nos meus vídeos futuros, para vocês entenderem um pouco das leis do destino. E as leis do destino não funcionam, infelizmente, não funcionam do jeito que eu, você, que nós gostaríamos. Eu também gostaria de previsões de destino lindas, maravilhosas, mas realistas. Não previsões lindas e maravilhosas fantasiadas como nos canais que eu citei aqui nesse vídeo. Eu queria previsões bonitas, perfeitas, maravilhosas, porém reais. Em mundo de fantasia não dá, tá? Assim, eu sou pisciano, tenho o meu lado fantasioso, mas as minhas fantasias são direcionadas para o meu gosto para filmes. Eu gosto de filme de ficção científica, gosto de desenho, gosto de efeitos especiais. O mundo da fantasia para mim está nos filmes, desenhos, seriados, nesse tipo de coisa, tá? Quando a gente vai falar de política, não dá para ficar fantasiando. Política é uma área de... você tem que ser malicioso até. Tá? Não dá para ser ingênuo no campo político, ok? Então é isso, gente. Vou parando por aqui o vídeo ficou longo, espero que vocês consigam ter paciência de assistir e entender o meu ponto de vista, mas eu dei a minha explicação do porquê que as previsões tendem a ser negativas e vão continuar a ser, tá? Eu acho que a última explicação cosmológica, científica, de que o universo tende para entropia, tá? Assim, isso não vai mudar. Então as previsões tendem a ser negativas, sim. De vez em quando, dá para fazer uma previsão positiva, tá? E quando isso acontece, é como se uma parcela do universo, por um momento, funcionasse de uma maneira harmoniosa, de uma maneira feliz. Às vezes acontece. É como se uma parcela do espaço-tempo funcionasse de uma maneira harmoniosa. Então, de vez em quando, dá para se pensar numa previsão positiva. Então, eu já estou atualmente, só para vocês saberem, eu estou atualmente já projetando meus cálculos de previsão para o ano de 2026, para ver se daí em diante alguma coisa de positivo acontece. Eu ainda não cheguei a uma conclusão. Vão acompanhando os vídeos, tá, gente? Eu estou procurando, tá, um momento em que as coisas vão melhorar. Eu ainda estou procurando, não cheguei ainda. Eu já consigo dizer que até 2023, 2024... a probabilidade maior, tá, é de que não melhora. Não deve melhorar. Não é uma certeza absoluta isso, não é uma previsão com 100% de certeza, eu já expliquei isso no vídeo, mas a probabilidade maior é que não melhora até 2023, 2024, ok? Eu vou ver se lá para 2026 as coisas melhoram ou não, tá? Mas eu ainda não cheguei a uma conclusão, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela paciência, pela audiência. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!